Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo é dedicado principalmente aos alunos da Clarity School. Eu conheço o processo dentro da escola, então acho que vai ajudar bastante quem está entrando na escola a entender as fases que ele ainda vai passar. Eu sempre falo aqui para entender, alinhar as expectativas em relação a esse processo de aprendizagem. Não vai chegar na escola e aprender um setup. Quiser aprender setup, está no lugar errado. Vai aprender uma leitura profissional, uma leitura refinada, com muitos detalhes. Então precisa de uma dedicação, sim, que às vezes as pessoas já vêm de um processo, já estão cansadas, já estão machucadas, já estudaram muito, as pessoas aí com 10 anos de mercado, ainda patinando. Então precisa respirar fundo, ganhar o gás, porque tem que comer muito gráfico mesmo, né? Oi, eu sou a Carol, eu sou trader e mentora na Clarity Wizard School, uma escola de traders que ensina uma técnica profissional, um método criado pela Laine Souza. Se você quiser saber mais sobre a técnica, indico entrar no canal da escola, vou deixar aqui embaixo. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre essa entrega, sobre essa troca e sobre o que esperar desse processo de aprendizagem. Se você não está estudando na escola, também pode ajudar você a aprender a estudar, porque estudar não é só dar o play no curso e assistir. Ah, se fosse isso, né? Aí seria bom, seria fácil. E na verdade, mesmo que você dê o play e consiga entender de primeira, o que é muito difícil, porque normalmente a gente precisa rever muitas vezes, por isso que tem uma parte do curso que é gravada, mesmo que você entenda aquilo na hora, é tanta informação nova, é tanta desconstrução que você tem que fazer do que você já aprendeu, que muito dificilmente você vai reter aquela informação para conseguir passar para uma próxima. Então vamos lá, vou mostrar um pouco como estudar, como fazer uma rotina de estudos para que você corte alguns caminhos, porque é esse o objetivo do meu canal, é ajudar as pessoas a encurtar os caminhos, porque para a maioria dos traders esse é realmente um caminho difícil e doloroso, mas a boa notícia é que dá para encurtar sim. O primeiro ponto que precisa ficar claro desde o início é que o cérebro não foi feito para reter tudo que você vê. Existe um estudo científico que fala sobre a curva do esquecimento. Ele fala que quando você aprende uma coisa nova, se você não repetir, você esquece quase que imediatamente. Então, se você não revisar, em poucas horas, quando você chega no final de uma aula, você já esqueceu o que viu lá no começo. Porque o cérebro é seletivo, por isso que tem coisas que a gente faz no automático, mesmo sendo complexas, né? Como dirigir. O cérebro seleciona, ele tem que ir abrindo espaço para novas informações. Então, se você, às vezes, no final de uma aula longa, já esqueceu lá do começo, alguns dias você já vai esquecer praticamente tudo. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Você aprende uma coisa nova, uma língua, alguma coisa, alguém te ensina uma palavra, uma frase numa língua. No dia seguinte você já não lembra. Você só falou aquela frase uma vez. Acontece a mesma coisa com as aulas. Você não vai conseguir repetir ou lembrar exatamente cada palavra que foi dita ali. Você vai lembrar do contexto, mas talvez as informações também se percam. O aprendizado também pode se perder. Principalmente uma leitura dessa, uma leitura com detalhes, uma leitura com precisão. Então, às vezes você assiste a aula, por exemplo, do curso, fala, bom, amanhã eu vou aplicar isso que eu aprendi no gráfico. Faz até as anotações, tudo. Aí quando você abre o gráfico, você não consegue aplicar. Já aconteceu isso com vocês? Isso não é falta de capacidade, isso é normal do cérebro. O que aconteceu foi falta de planejamento, falta de método, falta de repetição. Então eu quero te mostrar um processo que você consiga aplicar, que seja prático, que você consiga aplicar sozinho. A minha dica seria: escolha um momento do preço para focar num primeiro momento. Você vai ver no curso muitas coisas. De repente você pode até, de curiosidade, assistir o curso todo, numa lapada só, para você fazer essa escolha. E aí você escolhe: eu quero entender este movimento aqui. Eu quero ser especialista neste momento do preço. Eu quero entender esta obrigação do preço para quando ele aparecer, eu consiga reconhecer imediatamente. Então você escolhe um conceito, não precisa ser uma entrada, mas pode ser um conceito. Vou entender, eu quero entender melhor a OPB. Então eu vou para o gráfico e vou ver OPB até não aguentar mais. Você vai pegar anos.
Você vai pegar o gráfico, você pode fazer uma revisão ali de 10, 20, mas se você fizer de 100, 200, quando aparecer uma OPB para você, você vai reconhecer. E aqui entra uma questão importante, porque a técnica, o método da Clarity Wizards, mais do que aprender a técnica, o método, os nomes, mais do que estudar e decorar e tentar entender, chega um momento em que você precisa aprender a pensar, a ser analítico. É isso, na verdade, que difere a leitura. Você vai conseguir ler sozinho, mas para isso você precisa pensar, precisa analisar. Não é para você ser um robô, que é o que a gente tenta fazer quando está aprendendo a setup. A gente acha que é isso, a gente decora o setup e vai lá, o emocional que atrapalha, porque a gente tem que ser um robô. E na verdade, a escola vai te ensinar a pensar, a analisar. Primeiro você vai identificar, depois você vai analisar. Você vai tentar conversar com o gráfico. O que aquilo está falando? Como aquilo se comportou depois? A gente recebe algumas perguntas, tá, mas o que eu faço depois? Tá, mas e agora? Tipo, umas perguntas de quem que é pronto, que é a resposta pronta. Não foi lá no gráfico e vê o que acontece. É você que tem que fazer esse exercício. Deu algum sinal de que vai reverter, de que vai falhar? Deu confirmação do que, aonde, qual a localização, como, por quê, o que ele está falando, quanto tem de dinheiro ali, tem espaço, não tem, qual o tempo gráfico, travou, não travou, o que ele está falando. Então são perguntas que você vai ter que fazer e você mesmo tem que responder. Então não é só para olhar o gráfico, você precisa olhar, você precisa identificar, analisar e anotar, fazer um relatório de estudos. Pode ser na mão, pode ser tirando print dos exercícios, você mesmo vai se propor a fazer esses exercícios. A gente pega na mão, a gente fala para vocês fazerem, mas não tem ninguém aí do seu lado, literalmente sentado na cadeira, exigindo que você faça. Mas você sabe, você está na escola, você vê os alunos despontando, aprendendo, você está vendo os resultados reais dos seus colegas. E o que eles estão fazendo diferente de você? Pergunte para eles. Essa troca pode existir dentro da comunidade. Mas eu já vou te adiantar. Eles estão comendo gráfico. O que é comer gráfico? É fazer este processo de analisar, de ver muitas vezes, porque a repetição é muito importante para o aprendizado. É fazer as anotações. E outra coisa que tem ajudado é justamente essa troca. Se você ainda não se sente à vontade de fazer essa troca dentro do grupo com outros alunos, tem muita gente que fica só observando essa troca. Um exercício muito legal de fazer, que normalmente os concurseiros fazem, é transformar o conteúdo, transformar aquele conhecimento, é traduzir ele para a sua linguagem, escrever, fingir que vai tentar explicar esse conteúdo para uma criança. Então, você vai simplificar de forma que uma criança entenda, você vai anotar tudo isso e você vai realmente exercitar, ensinar, mesmo que seja na sua imaginação, você vai fazer esse exercício de explicar o que você aprendeu. Isso também é uma forma para você conseguir memorizar, porque além de você simplificar, você está colocando nas suas palavras. E você também está fazendo esse exercício de ensinar alguém. Já sobre a revisão, vamos falar sobre revisão? Como é que revisa? Em quanto tempo eu tenho que revisar? Quantas vezes eu preciso assistir o curso para aprender? Bom, isso primeiro é muito relativo, né? Depende também do quanto você já sabe, do quanto você tem que apagar da sua mente, do seu HD, todos os seus aprendizados antigos aí, para colocar os novos. Isso é uma verdade, eu passei por isso, eu demorei para tirar a minha média móvel, eu demorei para desapegar de certos vícios, eu já tinha treinado errado, então toda vez que chegava um order block, a minha mão tremia. Então eu tive que apagar tudo isso e tive que assistir muitas e muitas vezes o material. E esse é um relato de todos os alunos, tá? A gente revisa muitas vezes o material. Então, como é que você vai fazer essa revisão? Como revisar? Em quanto tempo? Eu assisto tudo? Então, uma coisa legal de fazer, que é o que eu falei, se você tem curiosidade de ver o curso todo, se você tem o acesso já liberado ao curso todo, você pode assistir o curso todo por curiosidade. Você não vai entender tudo, né? Você vai ter que voltar, mas de repente já consegue entrar na sala, né?
já consegue acompanhar o que o Luan fala na sala ao vivo. Isso pode ser legal, mas não quer dizer que você, tendo feito o curso inteiro, tendo assistido o curso inteiro, você sabe alguma coisa, né? Essa revisão tem que ser feita periodicamente, se possível, na mesma semana. Então, por exemplo, você assistiu o módulo 1 hoje, amanhã você assistiu o 2, depois de amanhã o 3, ainda estamos nessa semana, em algum momento você vai ter que assistir o 1 de novo. E, na verdade, o ideal é você não assistir um módulo por semana. O ideal é você assistir um por mês, que você vai assistir, vai treinar, vai assistir, vai fazer todos esses exercícios de explicar para uma criança de 5 anos, de anotar todas as suas dúvidas, de rever no gráfico 1 milhão de vezes, pegar um histórico de vários time frames e pegar anos de histórico para marcar, vai tirar as dúvidas com outras pessoas, com os mestres na escola, ou trocar ideia na sala, ou trocar ideia com seus colegas. É como uma escola mesmo, você faz grupos de estudo, trabalho em grupo, é assim mesmo. Isso ajuda muito, porque o mercado, ele não repete o mesmo desenho, ele repete o mesmo comportamento. Então você vai precisar exercitar e já saber dessas fases que você vai passar, porque se você ficar procurando um padrão como você procurava antigamente, que você procurava uma figura gráfica e acha que quando aparecer essa figura gráfica, pronto, está tudo resolvido. Se você estudar dessa forma, não vai funcionar. Então tem que abrir a mente, porque você vai precisar ser analítico. Então grava isso. O mercado não repete o desenho exatamente como você aprendeu na teoria. Ele repete, sim, comportamento. Então você precisa aprender esse comportamento e não o formato. Você vai conversar com o gráfico. Quem é que está no controle aqui? Esses caras que investiram dinheiro aqui, em que momento eles vão sair dessa operação? O que o mercado está demonstrando para você, está falando para você, para demonstrar fraqueza, mudança de direção, confirmação? O que ele está falando lá atrás, na história dele? O que aconteceu naquele momento no preço? Em outros carnavais. E isso tudo tem que ser feito sem pressa. Pressa vai te atrapalhar. E é isso que constrói leitura. É por isso que a gente fala muito, tem que sentar a bunda e estudar, tem. Você não vai conseguir estudar meia horinha. Você entra numa aula e demora. Você vai, volta, olha no gráfico, faz anotação. Então vai precisar se planejar para reservar um tempo de verdade de estudo. É uma faculdade. Aí você pode utilizar técnicas de estudo, como aquela técnica do Pomodoro. Você estuda, fica focado 100%, né, 40 minutos ali, descansa 10. É importante fazer esses descansos, porque sua mente vai ficar cansada. Então, se programe já para fazer esses descansos. Essa é uma técnica bem interessante. Vocês podem pesquisar sobre isso, é a técnica Pomodoro. Então, quando você compra o curso, você acha que vai apertar o play e vai começar ali? Não, na verdade, antes disso, você já precisa fazer um planejamento. Como você vai estudar? Quando você vai estudar? Quantas horas você vai estudar? Que dia? Aonde? Em que espaço você vai estudar? Não adianta se programar para estudar enquanto está fazendo outra coisa, enquanto está trabalhando, enquanto está cozinhando, enquanto tem uma criança chorando. Não vai funcionar. Você precisa reservar um tempo para isso. É por isso que a gente fala que, putz, precisa abdicar de churrasco, precisa abdicar do fim de semana, porque você precisa estar trabalhando para sustentar esse período enquanto você está estudando mesmo. Então, naturalmente, você vai acabar tirando esse tempo do seu lazer. É isso. Aceite. Se você quer ser um trader profissional, quer transformar a sua vida, aceite. Não ache que vai chegar, apertar o play, vai aprender, porque não vai funcionar assim. E isso acontece em qualquer área em que a pessoa precisa, é uma profissão de alta performance, né? Então, os atletas treinam, 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 treinam muito. E é isso que faz deles profissionais. Porque jogar futebol todo mundo joga, surfar todo mundo surfa. Mas o foco no treino, no tempo gasto, aquilo é que faz a habilidade se desenvolver de verdade. Esses profissionais não se deixam levar pela emoção. Ayrton Senna, por exemplo, era um cara que, tão focado, ele não deixava se enganar pelas emoções. As emoções enganam a gente.
Não sei se é verdade, mas tem uma frase que atribuem a ele: o coração só bombeia o sangue. Tipo assim, não é a partir do coração que vêm as decisões. Não é a emoção que vai influenciar, não é a ansiedade, a raiva, o medo, não é isso. E nesse ponto do emocional, é importante lembrar que nesse processo de estudo é altamente desaconselhável você operar. Então, por favor, não opere. Por quê? Porque se você operar neste período, e você vai perder porque você ainda não aprendeu, isso vai atrapalhar o seu processo. Se você está só aprendendo, você está empolgado. Cada dia é um dia novo, cada dia é um dia de aprendizado e você vai se desenvolvendo e você vai subindo cada vez mais um degrau. Quando você resolve operar e você fatalmente vai perder, fatalmente vai ter um dia de loss, e eu sei que você opera há 10 anos, e eu sei que você sabe ler muita coisa, aprendeu muita coisa, eu sei disso. Mas se você operar e quando você perder, você vai descer alguns degraus, porque o emocional vai te abalar. Você vai pensar: puxa, eu achava que eu estava aprendendo e de repente bagunçou. Mas não é que bagunçou, é que você deixou isso acontecer. Você permitiu que isso acontecesse e isso vai minar a sua autoconfiança. Isso vai minar, vai te atrapalhar muito, vai te atrasar no processo. Mesmo que você tenha dinheiro. Já falei aqui, um médico não vai operar alguém, não precisa matar alguém para aprender. Um engenheiro não precisa derrubar um prédio para. Ah, tá, agora eu saquei. Para descobrir onde ele está errando. Primeiro você aprende, depois você aplica. Você vai fazer os exercícios práticos no simulador, numa mesa proprietária, ou operando micros contratos que não vão te abalar, né? Entender aquilo como um treinamento. Agora, se você assistir uma aula, falar, beleza, eu entendi, em vez de você treinar no gráfico, confirmar aquilo, você for para a conta real, batata, vai dar ruim. Já tô te avisando, vai dar ruim. E quando der ruim, você vai vir falar comigo. Eu sei que vai. O mercado não tem improviso. É como os atletas que eu estava falando. Eles treinam, 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 treinam. Aquilo é disciplina, precisão, é foco. Eles têm controle sobre o que está acontecendo. É repetição, 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 repetição. Você não vai ficar fazendo a repetição, o exercício da repetição no gráfico, na conta real. Não pode. Quer se profissionalizar? Vai ter que passar por este processo. Vai ter que ter tempo para isso, tempo físico. Não adianta ir lá acelerar a aula, acelerar o replay, porque precisa de tempo físico, precisa do planejamento. Existem várias técnicas para isso, várias técnicas de estudo. Pesquisa sobre isso, encontre a sua, mas usando essas 3 chaves, vai estar no caminho certo. Revisar, anotar e, se possível, transmitir esse conhecimento para alguém e não operar na conta real na fase de aprendizagem. E focar em uma coisa só no começo. E aí você vai agregando conhecimento e vai juntando todo o quebra-cabeça. Não se preocupa, vai chegar o dia que você vai ler o gráfico todo, de cabeça para baixo, como fala a Alaine. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Um beijo, até o próximo vídeo.